Olá, pessoas, sejam bem-vindos a uma nova temporada do podcast Olha Cast Agro. Aqui nós trazemos informações para você que faz, né, e que consome o agronegócio. Todos nós, mesmo nós que moramos na cidade, também dependemos muito do agronegócio. Nesse episódio, eu vou conversar com o professor Tavis Alves. Ele é especialista em tecnologia de drones. Pensou em drones? É com o professor Tavis. Ele é aqui do IF Goiânia, unidade Rio Verde, né? E vai trazer muitas informações para a gente nesse setor. Antes disso, eu quero agradecer as novas parcerias que nós temos tido. Agora nós iniciamos a parceria com o Grupo Zilli, principalmente com as marcas Covese e Iveco. Os caminhões Iveco você já conhece, são super confortáveis e também econômicos. Eles têm 5 unidades, foram construídas 5 unidades concessionárias em apenas 2 anos. Aqui em Rio Verde nós temos uma pertinho da gente, e você pode procurar lá o Zezinho, que é o gerente, conversar com ele que vai trazer todas as informações sobre as máquinas deles para vocês. Nós também vamos falar com o seu Oswaldo durante um episódio aqui dessa temporada, viu? Tô super na expectativa mesmo, para ele contar como é que foi a formação dessas empresas do Grupo Zilli. Nós também temos como parceiros dessa temporada a Tecaço. Isso mesmo, a Tecaço ela atende o produtor rural, atende a indústria e também o consumidor final. Se você precisar de corte e dobras em chapas de aço ou inox, procura Tecaço. Precisou de calandragem, de montagem de estruturas metálicas, também é com eles. Nós queremos agradecer ainda, né, a EcoPower, nosso parceiro de sempre, que fez um trabalho muito bom agora durante a Expo Rio Verde de marketing, de posicionamento de marca mesmo, com o embaixador da marca, o Cuiabano Lima. Eu sou realmente muito grata por estar com vocês. A TRR PetroRio, que distribui diesel e lubrificantes aqui em Rio Verde região, além de abastecer o seu gerador. É rapidinho pra gente começar o nosso bate-papo, é só rodar a vinheta. Então vamos lá começar esse bate-papo aqui recebendo. Muito obrigada, Tavis, por estar conosco aqui. Conheço o Tavis já há alguns anos, entrevistei ele no passado. E sinceramente mesmo, me sinto muito lisonjeada ter você aqui conosco hoje, viu? É um prazer todo meu estar aqui pelo convite, obrigado. Ô, Tavis, eu falei um pouquinho ali, só um pouquinho do seu maravilhoso currículo. Eu queria que você contasse um pouco da sua formação, sabe? Qual a sua primeira formação, depois especializações fora, para poder estimular também outras pessoas que estão pensando nesse caminho. A Wênia é uma amiga já de algum tempo aí, né? Obrigado, Wênia. Eu sou profissional de início de carreira, a gente tem um pouquinho de experiência em algumas coisas, mas temos muita coisa para aprender. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Goiás, já tem um pouquinho de tempo, né? 2010. Depois fiz mestrado na área de agronomia também. A minha pegada sempre foi o mundo dos insetos, a gente chama de entomologia. E depois eu fiz o doutorado fora do país. Eu fiz um doutorado em entomologia e sensoramento remoto, que são os drones da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Aí a gente enfrentou alguns frios ali, foram 5 invernos. E fiz o pós-doutorado na Texas A&M, já bem ali no Golfo do México. E aí voltei para o Brasil e hoje eu estou como professor na área de agricultura digital e a nossa pegada é essa tecnologia, traduzir a tecnologia para o agro e o agro para a tecnologia. E você é de onde? Eu sou de Itapuranga, interior de Goiás, mas morei minha vida inteira em Goiânia. Onde é essa cidade? Eu ia falar, onde é essa cidade? Fica bem próximo de Goiás Velho, é o ponto mais estratégico para falar de onde eu sou. É uma cidade bem pequena, onde a agricultura tem produtores pequenos, né? Então a minha vontade de trabalhar não somente com os produtores grandes, com os produtores pequenos, vem dessa minha raiz, né? Uhum. Com a cidade minha de natural de Itapuranga. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa hoje dentro da agricultura digital, né? O pequeno produtor tem a primeira oportunidade de aproveitar uma revolução que nas outras ficou bem caro para ele usar essa tecnologia. E na revolução digital pode custar R$1 para ele usar um dispositivo conectado à internet. Sim. Então acho que é bem interessante sempre olhar essa raiz, olhar a sua formação para entender como desenvolver algo novo para a agricultura hoje. E aí você, assim que terminou o pós-doc, voltou para o IF, voltou para Goiás, né? E está há quanto tempo já no IF Rio Verde? Eu voltei, tinha um furacão passando no Texas, e aí nós colocamos tudo no porta-mala. Furacão, literalmente? Literalmente. A minha esposa estava num casamento, né? E aí ela ficou no Brasil e eu voltei
pro Tex buscar as nossas malas, e aí ela já ficou e eu voltei com a mão na frente e outra atrás, por assim dizer, né? E aí, logo já teve algumas opções de docência, né? Comecei na universidade particular com uma amiga minha, me trouxe conexões, né? Por mais que você tá no país de volta, são essas pessoas que você cria conexões, pontes que são criadas lá atrás, que me trouxe pro Brasil e eu não fiquei em nenhum momento sem emprego. Já comecei ali na universidade particular, e aí surgiu a oportunidade de vir para Rio Verde, de novo uma conexão, um amigo pessoal, era diretor da unidade onde eu trabalho hoje, e por essa conexão comigo, você é o perfil, você tem que vir trabalhar com a gente, porque você conversa com a empresa, você conversa com a tecnologia, então eu preciso de ti aqui, e era na direção dele. E me trouxe e me levou num restaurante que minha esposa gostou muito. Então, de novo, a minha esposa definindo a cidade onde eu estava morando por essa conexão. Adoro as mulheres. Elas são poderosas. E a minha é especial, viu? Que toda decisão passa por ela. E aí, nesse relacionamento com esse amigo, o professor Anaerto, do Instituto Federal Goiano, ele trouxe várias coisas boas, né? Que o agro em Rio Verde, nesse parte do estado de Goiás, tinha várias possibilidades de trabalhar com tecnologia. Até tecnologias que eu não tinha nos Estados Unidos, eu tinha disponíveis aqui, né, com o produtor e dentro do laboratório. Então eu poderia trabalhar com novas áreas que eu tinha sonhos de fazer isso lá na Universidade de Minnesota, uma das melhores dos Estados Unidos, mas eu tinha a possibilidade de fazer isso aqui. Isso que me atraiu bastante de vir para Rio Verde, trouxe família, e aí teve tem um rito, né, do concurso público, de 3 ou 4 que você não passa, e aí lá pro 4º, 5º, você estuda, se mata e se dedica, porque tem toda a profissão, né, eu acho que tem que ter uma dedicação, não é somente as 40 horas, né, o resultado. Precisei me dedicar, precisei conversar muito bem com a família, porque ali você tem que abrir concessões, né? Um final de semana que às vezes você está estudando. Muito. Passei no concurso e aí agora nós estamos há cerca de 5 anos já em Rio Verde. E aí, chegando em Rio Verde, aquela pesquisa que você já tinha desenvolvido nos Estados Unidos, pós-doc com drones, não é isso? Correto. E aí sim você conseguiu ter chances de aplicar. Eu queria que você começasse a falar pra gente, então, Tavis, como que esse uso da tecnologia de drones na agricultura, o que a gente viu ano passado, quando se falava, talvez no início disso, nós temos muito mais agora. Certo. O agronegócio é dinâmico, então as empresas precisam acompanhar isso. Boa parte das empresas que vendiam a imagem, a fotografia para colocar na parede, essas empresas já não estão no mercado mais. Não adianta prestar um serviço só de fotografia. O produtor precisa ter mais, ele precisa ter uma informação. O que eu faço com isso? Como que essa informação me ajuda a reduzir custo? E muitas dessas empresas que vendiam somente a fotografia sem uma aplicação, elas acabaram saindo do mercado. Então nós tivemos uma onda, né, de tecnologias. Eu acho que eu aplico muito mais os drones hoje na agricultura que no meu doutorado e pós-doutorado. Eu consigo explorar, no nosso último projeto, por exemplo, eu consigo, através da imagem, determinar onde são os pontos de coleta. Através da imagem, eu consigo dizer, aqui existe um problema, aqui deve ser enviada uma equipe, e no restante da lavoura está tudo sadio. Eu consigo explorar essas informações mais do que eu conseguia no meu doutorado e pós-doutorado, porque é um avanço, a gente tem que ir acumulando conhecimento, cada pedacinho que se encaixa, ela vai compondo esse todo, e aí a gente transforma isso em plataforma digital. Um programa, um software que vai ler essa imagem e nos dizer, através de algoritmos que a gente chama de inteligência artificial, dizer onde estão os problemas na lavoura. Então eu consigo explorar bastante isso, consigo visualizar um futuro muito promissor para a tecnologia dos drones no mapeamento, e hoje, por cada vez mais as empresas que estão no agro ser mais profissionais, eu confio mais de ter um projeto que é levado, transferido para o mercado. Você acha que ainda tem um gargalo entre o que é desenvolvido de tecnologia e o uso dela real no campo? Pergunto porque, por exemplo, para que você tenha esse tanto de informações e é gerado um volume muito grande de informações, né? E a aplicabilidade dele lá na ponta, é preciso que você tenha alguém ali, numa propriedade, que consiga gerir aquelas informações, não é, Tavis? Correto. Esse é o principal desafio ainda? Ainda porque ainda existe uma mentalidade de
transformar isso só lá na frente, né? Eu vou conduzindo pesquisas, coleta de dados, produtos, e lá na frente eu me preocupo com o mercado. Ainda existe isso, mas cada vez mais pesquisa, a ciência e as empresas, elas começam a pensar no produto final. Por mais que eu esteja na pesquisa básica, por exemplo, fazendo um voo a 40 metros de altura, 80 metros de altura, qual que é melhor? A gente define isso dentro de um laboratório, isso é pesquisa básica, mas eu tenho que estar plugado isso com a solução final, sabendo que eventualmente um drone vai estar automaticamente voando de um ponto específico da fazenda, coletando esses dados, mandando isso via 5G em tempo real e recebendo isso para devolver para o produtor como existe um problema, entre imediatamente com a equipe de campo, faça uma aplicação em tempo real. Então, as empresas, pesquisadores, instituições de pesquisa no país começam a pensar que não é mais trabalhar de forma individual. A agricultura digital é multidisciplinar por causa disso. Eu preciso de pessoas de diferentes áreas que trabalhem de forma conjunta. O que você está querendo me dizer, então, é que talvez aquela necessidade... Eu fico pensando no produtor médio. Não vou falar nem no pequeno, que às vezes pode parecer pejorativo, né? De ele ter que capacitar, tecnificar alguém dele, para estar lá fazendo essa gestão dessas informações. As empresas que produzem essas informações, essa tecnologia, ela já entrega isso para ele, dizendo, olha, age aqui, é mais isso do que ter alguém pronto lá para poder receber? É isso mesmo, é isso mesmo. E aqueles que só vendem, são os charlatões do mercado que vão existir para sempre, né? Que vão vender algo fictício, mas as empresas coerentes do mercado, que se mantém no mercado, ela vende um serviço. Ela vende uma ponta a ponta, um pacote. Ela vende uma interpretação. As grandes empresas do agro, elas têm se transformado em empresas digitais. Elas não vendem mais somente o produto, um saco de semente. Ela vende uma consultoria. Então, as empresas que estão hoje se destacando, elas transformaram o produto em um serviço. E a gente falou do drone de uma maneira geral, pensando no mapeamento, né, Tavis? Mas eu ouvi muito, esposa de piloto agrícola, né? Mais lá no início, há uns 5, 6 anos, havia uma crítica do próprio setor de aviação mesmo, agrícola, com relação aos drones. Não, para com essa conversa aí, não se aplica não, se esse povo é doido, não sei o quê, né? Como é que é hoje, para vocês que estão, assim, né, do outro lado mesmo, pensando na tecnologia? Não tem como fazer esse tipo de comparação, né, Tabs? Entre pulverização aérea por aplicação de aviões e de drones. Não tem como comparar, porque uma não substitui a outra, né? Nós não podemos falar em drones para substituir a aviação aérea. As duas têm o seu espaço, são complementares. A aviação aérea para grandes áreas continua sendo muito mais efetiva. Eu vou voar 10 mil hectares um dia, fazer aplicação em 500. Eu preciso de aviões. Eu preciso de ter uma cobertura maior. O drone não tem autonomia ainda, né? Nós não temos, o nosso gargalo é a bateria. Talvez mude, porque a ciência vai nos ajudando quanto a isso. O nosso telefone ainda carrega todo dia, né? É o mesmo problema do drone. A cada 10, 15 minutos eu preciso descer e carregar ele com a nova bateria. É o mesmo problema do nosso telefone. Se nós resolvermos o problema do telefone, provavelmente o drone também vai ser resolvido. Benção, tem um celular que dura 5 dias de bateria. E aí eu vou poder falar para as esposas dos pilotos que eles vão precisar procurar novos empregos, mas hoje não tem nada que nos mostre nessa direção. Ainda a bateria, ainda a autonomia do drone nos limita em grandes áreas, onde é a boa parte do nosso alimento, né? Nós viemos de grandes áreas, produtores que têm 1.000, 200, 2.000 hectares. Sim. Então, esses produtores em grandes áreas vão precisar ainda da aviação agrícola. E, pontualmente, numa área que é difícil acesso, pontualmente num produto que eu possa aplicar, um produto muito caro, né? Por exemplo, os nematicidas. É um produto muito caro, que ele, às vezes, aplica uma dose, subdose, que a gente chama, é uma dose bem pequena, que não é efetiva, porque ele é um produto caro, então eu preciso aplicar em área total, ou aplicar um produto caro e em dose pequena e nunca vai funcionar. O que o drone pode fazer, e o que a gente vem fazendo faça um mapeamento com o drone ou com satélite, e agora eu uso o drone para fazer uma aplicação em cima do problema com a dose correta do nematicida, por exemplo. Ou eu poderia fazer uma aplicação de um produto que atrai uma mariposa na soja e matar ela onde ela precisa ser morta. Eu posso atrair e matar essa mariposa. Nós, inclusive, estamos começando um projeto agora nessa direção. Como usar o drone para atrair o inseto com o lugar certo, matar ele e ele deixar de ser um problema na lavoura inteira. Então tá vendo que são problemas pontuais. O drone vai me ajudar de forma complementar. Se o drone não é capaz de aplicar em 1.000 hectares, eu ainda chamo a equipe de aviação
a pulverização agrícola para me ajudar. Então, você complementou aí, fala que elas são complementares, e o drone também é utilizado em cultura de valor agregado, né, Tavis? Eu vi algumas reportagens do pessoal em frutas, em algumas culturas, e café, onde áreas que o avião não chega mesmo, tipo, debaixo de fios, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Quando tem um obstáculo que eu não posso entrar com alto propelido, né, um trator, ou quando o avião é muito perigoso ou muito caro para subir, eu posso usar o drone. Então o drone vai carregando 10 litros, 5 litros, dependendo do tamanho do drone. Eu vou pôr um produto bem caro, mas ele está fazendo uma aplicação localizada somente às vezes na planta que eu tenho interesse. Se eu tiver um cafezal que uma planta precisa ser aplicada, eu posso aplicar em uma planta. Então, obviamente, vai ter novas tecnologias. O drone pode ser substituído eventualmente por um robô que faz aplicação terrestre. Hoje, a grande vantagem do drone em aplicação localizada é em voar por cima. Ele está por cima da planta. Ele pode acessar ela se ela for... algumas lavouras, né, são feitos morro acima, né, ou morro abaixo. Então, no morro íngreme, que um robô nunca vai conseguir chegar, o drone chega. Ele não tem obstáculo para ele. E como, pensando em mercado mesmo, como que é a compra desse tipo de serviço? Ela é em horas, é em hectares voado? Que a gente vê como é que é na aviação, né? Eles fazem uma continha, quase uma conta tripla ali, né? Como que funciona na área de drones? Essa é uma boa pergunta que é bem profunda essa pergunta, né? Porque essa modifica até o nosso desenvolvimento do projeto. O modelo de negócio que esse produto é ofertado no mercado muda a forma como eu desenvolvo o mapeamento ou a aplicação, a pulverização. Hoje, o novo modelo de negócio é em cima de eficiência. Tem alguns modelos, algumas empresas que fazem por cima de resultados. Eu economizo X gramas de grão, você me dá 50% disso. Então, novos modelos de negócio começam a aparecer. O produtor rural precisa ficar antenado, aberto a esse novo modelo de negócio, porque senão a empresa não vai conseguir. Ela não pode mais cobrar por aplicação. Não paga. Todo o desenvolvimento está por trás ali. Não é porque ela não quer ganhar mais. É que o custo, o investimento de alguns desses modelos de negócio são muito altos. E por isso que a gente faz uma divisão, né, com o serviço público e o privado, pagando pedaços desse projeto, porque ele é muito arriscado. Pode chegar lá na frente e não dar em nada. E a uma que sai lá na frente, ela não pode vender mais um saco de semente. Ela tem que vender um serviço. Então, as empresas hoje oferecem um serviço. Funcionou, deu tudo certo, você me paga. Se não funcionou, você não me paga. E aí são empresas de serviço que também tem o drone próprio delas, né? Um exemplo é a Voa, que faz esse serviço. E tem outras que operacionalizam apenas o drone. A ExMobiles, por exemplo, ela tem apenas o drone. E uma rede, a semana passada, nesse último mês, eles lançaram uma plataforma que qualquer pessoa pode providenciar, fornecer o seu próprio serviço com o drone deles. Então, eu produtora, compraria o drone e eu mesmo teria condições de operá-lo, de manuseá-lo, é isso? Nem precisa operacionalizar ele. Eu posso entrar na plataforma como essa, colocando a minha área, colocando o meu objetivo e falar, eu preciso de um voo amanhã. E alguém vai vir fazer a aplicação. Entendi. E se o voo funcionou, eu pago. Senão, a empresa não recebe. Mas isso é perfeito. E aí é um serviço, tá vendo? Não é mais somente o drone. Porque é uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque a gente vê que alguns produtores optam por comprar aviões. Como tem os pulverizadores, alguns têm um pulverizador na propriedade, alguns preferem, outros já têm aviões mesmo, tem um piloto, alguém ali específico. Na área de drones, é mais as empresas fornecendo, ou vai caminhar para que um dia, você pensando em futuro, que se tenha nas propriedades setores específicos para atuar junto? É uma tendência não somente no agro, que as pessoas comecem a prestar serviços, para operacionalizar, por exemplo, o carro que está parado na minha garagem, eventualmente eu viro um Uber e coloco o meu carro à disposição 24 horas, às vezes tem 3 motoristas usando o meu carro para que esse investimento não fique parado. No agro, a minha opinião é que vai ser a mesma coisa. As empresas que compram esse equipamento, elas precisam viabilizar o payback, o retorno sobre o investimento desse equipamento. Não adianta ficar com o equipamento parado. Se ele ficar com 300, 400, 500 mil reais em cada equipamento parado, esse equipamento está dando prejuízo para ele. Tem muito isso, hein? Muito. E às vezes a equipe não sabe nem operacionalizar ele. Ou fica dependente de uma pessoa da equipe que de repente sai e faz um buraco no meio da safra.
Então eu acredito que da mesma forma que o Uber faz dentro do transporte, dentro da cidade, o agro também vai ter isso. Nós temos empresas especializadas que o modelo de negócio dela é prestar esse serviço. Ela é um serviço, então ela tem que fazer algo bacana, tem que ser eficiente, tem que ter um preço competitivo, tem que acompanhar o mercado, tem que desenvolver. A empresa, o core business dessa empresa é o desenvolvimento dessa solução. E eu tenho concorrentes. Não tá bom, eu procuro outra. O produtor que pensa, uma pergunta chave, né, de quase toda entrevista é: qual drone eu devo comprar? A pergunta que eu faço é muito antes: qual é o seu problema? Para que vai ser usado esse drone? É um drone pontualmente? Não adianta, contrata um serviço, contrata uma empresa idônea, testa, experimenta, e daqui a pouco já tem uma demanda muito grande que o equipamento se pague e a equipe dominou o serviço completo, aí a operação, aí sim eu compro um drone. Então não é mais eu, produtor rural, comprando equipamento e deixando lá na minha fazenda, como foi feito com outros equipamentos, né? O autopropelido dele às vezes foi vendido dessa forma. Compre e depois você operacionaliza. Sim. Essas tecnologias novas, elas precisam de empresas que estão ali focadas nas melhorias. O agro é dinâmico, como a gente conversou agorinha. Não pode parar no tempo com essa solução. Hoje ela faz uma coisa, amanhã ela faz outra. Hoje ela só faz mapeamento, amanhã faz mapeamento e pulverização. Eventualmente, mapeamento e pulverização e também é um robô terrestre. Sei lá, o futuro vai nos aguardando com problemas e aí alguém precisa resolver. Trazer essas soluções. Trazer as soluções. Vamos falar então pontualmente de alguns aspectos, pode ser, da aplicação, né, por via drone. Você comentou comigo, você foi me apresentando alguns pontos, eu queria que você comentasse sobre eles, que ela reduz desperdício e utiliza a menor quantidade de produto. É o que você falou, né? Colocou ali naquele lugarzinho. Correto. Uma planta é problema, eu aplico em uma planta. Tem um conjunto de plantas. Não desperdiça, não tem aplicação sobre o solo, não tem desperdício que vai ser carregado para um leito de um rio e contaminar. É pontual. E aí, obviamente, se é pontual, eu economizo o ambiente e economizo financeiramente porque eu não estou gastando produto. O produtor pergunta muito para vocês a respeito de tempo. Que ele tem um negócio que ele é tudo, tipo, para ontem. E eu fico pensando nesses lugares em que vocês têm que mapear, encontrar lá o probleminha e ir lá tentar levar a solução, né? Eles questionam muito vocês a respeito de quanto tempo que vai levar para resolver isso, de ter isso daí. Tem sempre essa pergunta, mas a gente geralmente, no desenvolvimento, é mais rápido que o produtor, inclusive. A gente consegue, aí é o que eu me referia ao desenvolvimento da solução baseado na solução final, no produtor, porque aí eu consigo colocar mais poder computacional, mais computadores potentes, que esses dados sobem para uma nuvem, uma internet, um computador que pode estar no laboratório, pode estar lá nos Estados Unidos. E esse computador gera as análises em tempo real, aproximadamente. Então, esse em tempo real, o produtor nem consegue mobilizar a equipe dele, ou porque está chovendo, ou porque não tem equipamento suficiente, um trator, por exemplo. Às vezes está ocupado em uma outra fazenda, em um outro talhão, em outra parte da fazenda. Então, às vezes ele está ocupado, mas ele já chegou o relatório falando, olha, em quais áreas você precisa aplicar. Hoje, nós não temos esse gargalo ainda, porque nós conseguimos providenciar essa informação, fornecer esses dados, esses insights, antes que o produtor possa tomar a decisão. E o que significa menor disrupção química da biodiversidade do solo, Tavis? E ainda, redução da necessidade de combustível fóssil usado por tratores. Isso é uma pegada muito recente, né? Uma demanda hoje do consumidor. Olha só onde nós estamos. Tanto produtor como profissional do agro precisa ficar antenado quanto a isso, que é uma nova demanda do consumidor, que ele não quer que a soja venha de uma área que alguém foi escravizado, ou que esteja contaminando o solo, ou que esteja degradando o solo. E esses indicadores, eles não têm como ser alterados. Se eu for lá e avaliar quantos organismos tem no solo, essa diversidade, né? Minhoca, protozoário, seja lá o que for que esteja no solo. Se eu for lá e medir isso, ela tem que ser, você fica cultivando esses organismos no solo, e se você aplicar algo que mata eles, vai quebrar o desenvolvimento. Não tem como você mentir, não tem como você recriar isso. Então, uma das grandes vantagens desses produtos, dessa aplicação organizada, é que quando for preciso, eu vou ter que aplicar. Não adianta, a agricultura em larga escala, eu preciso dessa tecnologia. É um defensivo, é um protetor, eu preciso. Mas quando for preciso, eu preciso aplicar somente quando for necessário, então no momento certo, e no local certo.
Não adianta aplicar em toda a lavoura, em todo o tanhão. E o drone vem ajudar a gente. Se eu apliquei somente onde precisa, eu ainda vou fazer essa disrupção, né? Matar alguns organismos. Mas onde não apliquei, tá todo mundo vivo. O meu solo tá vivo. Eu vou conseguir melhor eficiência na absorção de nutrientes. Eu vou conseguir uma defesa contra os patógenos, esses organismos ruins. Não é só no solo, tem muito mais amigos do que inimigos. E se eu matar os meus amigos, os inimigos vão proliferar. Esses pragas, esses patógenos, eles vão te multiplicar. E aí eu preciso desses inimigos naturais. O controle biológico ali, viável, matando somente quando for realmente necessário, quando todas as estratégias foram utilizadas, e aí sim eu entro com um controle químico pontual, menor, às vezes um produto bem seletivo, né, que mata somente o que eu tenho interesse, e o drone vem encaixando nessa ferramenta. Eu costumo brincar que nós não podemos vender as ferramentas digitais como uma solução final, é uma ferramenta na minha caixa de marceneiro, né? Uma Sim. caixa de ferramentas ali, com a chave de fenda, uma chave Phillips. E agora tem uma chave inglesa também, porque quando o negócio aperta, eu posso voar. Quando o negócio não consigo voar com a aviação agrícola, né, tradicional, com piloto, eu tenho um drone que pode voar a qualquer momento. Abrir o sol, às vezes eu posso voar, às vezes até de noite. Mas eu consigo ter mais uma chave dentro da minha caixa de ferramentas. A tecnologia ela vem para ajudar, ela não substitui as outras ferramentas, mas complementa. E aí eu uso quais delas? Eu nunca vou tirar um parafuso de chave de fenda com uma chave Phillips. Da mesma forma, eu não vou fazer isso com o drone. Se o drone não cabe em uma grande área, eu preciso ainda ter as outras ferramentas na minha caixa de ferramentas. E com relação ao custo de aquisição, assim, do equipamento, não do equipamento, você falou do serviço, né? É muito fácil colocar nessa conta? Eu não vou precisar gastar X e investir num trator, num avião, num pulverizador, e vou investir X na aplicação pontual ali. Como é que faz essa conta? É uma conta complexa porque ela envolve duas etapas, né? Eu vou ainda ter um momento que eu vou ter os dois, como nós dissemos, em que são complementares. Então eu não tirei um equipamento da minha fazenda, hein? Continua lá no meu pátio, continua disponível, o autopropelido continua na fazenda. E aí eu vou adicionar um. Só que esse um a mais não é o custo inteiro desse autopropelido. Geralmente ele não custa mais do que 30%, 40%, 50% no máximo desse outro equipamento que está no meu pátio. Vamos dar uma ideia real em reais. Em Uma reais. ideia real em reais. Tá, do que seria... Não pensando para o produtor adquirir, né? Mas para empresas mesmo que trabalham com isso, qual é o investimento dela mesmo? Nós estamos comprando eu vou dar esse exemplo desse projeto que nós vamos começar agora. Eu sou um cara do mapeamento, então nós temos drones lá que custam R$8.000 no mapeamento. E aí drones que custam R$1.000.000 para mapeamento. 8.000, às vezes é o que eu preciso na fazenda, dependendo do objetivo. É aquela pergunta, não compra o drone, pergunta qual é o seu objetivo. Certo. E um drone padrão, fala assim, olha, eu estou agora trabalhando com mapeamento, vai me custar aí R$150.000. Um conjunto de dores de cabeça se eu comprar e não tiver equipe, não tiver o software, não souber o que fazer com isso. Total. De novo, serviço, não é o custo de 150 mil que parece pro agro muito barato. Né? Se a gente pensar que uma máquina hoje, com todas as tecnologias, ela vai ter 2, 3 milhões, tô pagando 150 mil no equipamento, é muito barato. Mas me traz dores de cabeça se eu não tiver pessoas, se eu tiver com isso parado. Na parte de pulverização, nesse projeto que nós vamos trabalhar agora, nós vamos comprar um drone de 270 mil, 300 mil reais. Aí tem os acessórios, porque cada bateria que você compra é extra, um tanque de gasolina a mais, mas em torno de 300 mil reais você compra hoje no mercado um drone híbrido, que funciona a gasolina e bateria, então permite a gente fazer o que a gente fala de catação. Por exemplo, nas plantas daninhas, aplicar herbicida somente onde é necessário. Então eu consigo ter essa autonomia de voo para isso. Então, 300 mil reais, comparado ainda aos 3 milhões, é 10%. Sim. Então, é um custo relativamente bem baixo. Com certeza. E o que significaria, então, potencializar técnicas combinadas de controle comportamental e químico? O atrai e mata, que você comentou. Isso, exatamente. Eu trago o inseto onde eu quero, aplico o inseticida.
E se eu fosse fazer isso com trator, imagina eu ter que amassar todas as plantas para chegar onde eu preciso. Matei um monte de planta. Se eu matei planta, eu matei parte do meu patrimônio ali, né? Arranquei um pedaço do meu potencial faturamento. E o drone não, ele aplica no meio da lavoura sem amassar nenhuma planta, sem matar nenhuma planta. E aí eu posso atrair, né? Brincando que toda a tecnologia existente é importante hoje. Volta lá no início do nosso podcast aqui, que é tudo complementar. Eu vou juntando essas peças no quebra-cabeça. Essa técnica comportamental está lá no meu livro de graduação, que você aplica um feromônio, uma substância que atrai o inseto. Se atrai o inseto, ele vai chegar lá perto. Quando ele chegou perto, tarde demais, morreu. E eu posso fazer isso com o drone agora. Eu posso aplicar sem fazer nenhum problema, nem causar nenhum problema na lavoura. Aplico o produto, atrai a mariposa e mato ele. Então é um potencial gigante que o drone potencializa as outras ferramentas da minha caixinha. Ô, Tavis, um caminhão a mais do meio para o fim aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado, assim, brasileiro, na verdade, empresas que oferecem esse tipo de soluções, e como os produtores, eu vou falar em Goiás, onde a gente está na nossa região aqui, né, tem recebido isso. Você vê que há uma mudança de cultura, uma abertura maior ainda, ou ainda quem trabalha com essa área tem que conversar muito, explicar muito? Tem que conversar muito, tem que saber muito o que você está fazendo, porque alguns produtores mentiram para eles, né? Então eles criaram uma parede para a tecnologia. Não é porque o produtor é durão, não é porque o produtor às vezes ele é resistente, é porque mentiram para ele. Foi errado o que fizeram com a tecnologia no passado. Então, assim, essa tecnologia às vezes ela tá na cabeça do produtor que ela não funciona, ou que ela funciona metade da safra, a empresa sai do mercado. Esses problemas que a gente teve nos dão maior resistência. O produtor fica um pouco mais resistente, ele não quer receber a tecnologia. Então é muito de demonstração, de relacionamentos que nós também falamos aqui, de saber que tal pessoa, e a gente tenta construir isso dentro das nossas conexões, que a gente tenta... Não funciona, o meu cliente é o produtor, não é a empresa. A empresa pode estar pagando para a gente validar, pode estar pagando para a gente desenvolver, mas é o produtor o meu cliente. Esse cliente precisa ser bem valorizado, ele precisa ser munido da informação correta. Então aí a gente chega com ele e fala, olha, se eu assino embaixo, eu preciso ter credibilidade. A empresa às vezes não tem esse repertório de relacionamentos com o produtor. O produtor cria uma resistência, você precisa gastar muito recurso, de tempo, de o que chama de demonstração dentro da fazenda, para ele aí sim receber. E aí tem uma outra barreira, que é o do modelo de negócio. Se ele ficar esperando cobrar 5 sacas por hectare, 10 sacas por hectare, ele não vai conseguir ter uma comunicação com a empresa. Aí é uma barreira, porque o mercado tem mudado, o modelo de negócio precisa mudar e não é mais em sacas por hectare o produto fixo. Pode ser ainda o final, mas em proporção é a eficiência do modelo, do que o produto traz para dentro da lavoura. A gente tem boas empresas brasileiras hoje em dia, ou a gente tem importado muita coisa ainda? Fala na produção mesmo. Sim, ainda tem muita coisa importada, principalmente nesse ramo de automação da fazenda. E esses produtos às vezes patinam, porque foi desenvolvido de forma externa, né? Nós conversamos bastante com startup. Eu gosto a força motriz do desenvolvimento nacional vai ser essas startups que colocam um pedacinho, e depois a grande empresa chega e consolida todas essas tecnologias. A gente apoia muito o empreendedorismo hoje dentro dos nossos projetos. E aí nós trazemos essa tecnologia de fora. Quando a gente vai para a validação, ela não funciona. Não funciona porque não tinha um tipo de solo, não funciona porque a apanhada lá na Europa é diferente do solo nosso, da apanhada nossa. O clima, a temperatura, o tamanho do dedo do operador pode atrapalhar. Se eu desenvolver um aplicativo que tem um botãozinho pequeno e o meu dedão é gordinho, né? Eu sou um pouco gordinho. Então ali não vai funcionar. Não vai conseguir desenvolver nada dentro da lavoura. Então ainda é um gargalo. Eu acho que as empresas precisam acordar para isso, porque isso significa em 1 a 2 safras de atraso.
nós desenvolvermos lá fora e trazer para cá, vai ter um atraso. O produtor pode ser daqui 2 safras já tem um outro problema, e aí já está desatualizada a tecnologia. Então, trazer para dentro da fazenda, desenvolver junto com o produtor, é o melhor caminho. Porque aí nós temos um produto desenvolvido e validado junto com ele, já funcionando na 3ª safra, ali no MVP que a gente chama, né? No mínimo produto viável. Esse produto mínimo para ir para o mercado já foi validado na fazenda dele. Ele já sabe que funciona. Ou se não funciona, já foi corrigido para uma solução que funciona. Criando um relacionamento com o produtor, treinando a equipe, que é um dos gargalos. Então já sabe, todo mundo já sabe como usar essa informação. E aí apoiando nacionalmente as empresas que vão precisar conversar uma com a outra, que essa tecnologia vai ser plugada em uma outra solução. Eu tenho dados climatológicos, eu tenho previsão de insetos, eu tenho aplicação com drones. Essas 3 empresas potencialmente precisam conversar e elas precisam sentar na mesma sala. Dificilmente elas vão conversar, não é só conversa como nós estamos aqui no podcast, elas precisam estar sentadas, planejando que esse pedaço vai comunicar com o outro, eu preciso entregar ela no formato XYZ. Eu preciso entregar ela em 24 horas de antecedência. Eu preciso entregar ela com serviço embutido. Esses modelos dessas 3 empresas precisam conversar. E se não conversarem, o produtor de novo está atrasado, porque a empresa não investiu da forma certa, não nacionalizou o desenvolvimento. Não é só nacionalizar a tecnologia, não. Tem que nacionalizar o desenvolvimento dessas soluções, trazer para dentro do país, junto com o produtor, dentro da fazenda, e esquecer que eu sou pesquisador, né, mas ainda continuo usando caixa de vegetação, ainda continuo usando parcela, mas isso é pontual. A nossa pesquisa tem que ser dentro da fazenda. Não é o ambiente que eu quero imitar, não é o ambiente que eu preciso trazer essa solução. Então todo desenvolvimento é na fazenda, com o produtor, com equipes que vão estar trabalhando com esse produtor lá na frente. Então eu estou fazendo todo o percurso dentro do desenvolvimento da solução. E aí, pensando no produtor, queria que você deixasse, então, sua mensagem final. Porque você está do lado de quem produz a tecnologia, né? Mas aquele lado que ainda recebe aquilo que nós falamos, ele ainda às vezes tem uma certa desconfiança. O que você deixaria de detalhe? Olha, se liga nisso. É importante isso para você, para a gente poder encerrar nosso podcast. O produtor rural precisa criar relacionamentos. Acho que tem que ter pessoas que confia, tem que ter pessoas que sabe que não está fazendo só pelo lado comercial. Ou quem está ali vendendo, está ganhando comissão, ele precisa fazer aquilo. Às vezes eu nem culpo muito o vendedor, né? Porque o comercial está ali para cumprir metas. Cria relacionamentos com as empresas quem sabe que está entregando, empresa de consultoria séria. Crie um relacionamento com a empresa que está seriamente pensando naquela solução, não só em coletar dados, embutir na solução dela e vender para o produtor de novo. Não, é uma parceira, todo mundo tem que estar ganhando, não é só a empresa. Começa a avaliar, o produtor rural precisa sentir que essa empresa está sendo uma parceira. E contratualmente, precisa pôr no papel isso. Se a empresa tem condições de pôr isso no papel, é porque ela está levando esse relacionamento a sério. Então, o produtor rural precisa se abrir mais para inovação, precisa fazer mais parcerias. O produtor aqui, felizmente em Goiás, ele tem essa recepção, nós temos muito acesso a ele, mas é uma amostra muito pequena do país inteiro. O produtor pelo país inteiro precisa fazer parceria com as empresas locais, precisa pressionar a empresa que está vendendo para ele e falar, olha, peraí, eu tenho um problema, eu quero um contrato que protege os meus dados, que me ajuda a responder isso, eu sou um parceiro nessa solução, eu trago dinheiro da minha fazenda para resolver isso, eu posso pagar pela solução, inclusive com startup. Sim. Posso trazer uma startup, e nós temos exemplos disso dentro da instituição, que o produtor paga pela solução dele e depois ele põe no mercado. Então o produtor tem que trazer pessoas boas, relacionamentos bons para dentro da fazenda dele, e aí vai ajudar. Se trazer pessoas ruins, vão trazer soluções ruins, vão realmente sair do mercado e aí o negócio não anda. Aí nós não temos a inovação de verdade. Aí, gente, nós conversamos com o professor Tavis Alves, que é gerente de contas da Embrapi também. Trouxe aí muitas informações a respeito da tecnologia de drones. Eu quero te lançar um desafio, viu? Você compartilhar esse episódio aí com pelo menos mais 2 pessoas. Mas como eu sei que o episódio ficou muito bom, quero te pedir para você compartilhar no grupo das famílias aí que precisam entender um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Antes de ir embora, eu quero agradecer aos nossos parceiros, ao Grupo Zilli, a marca Covese e Iveco, a
também a Tec Aço, a TRR PetroRio e também a EcoPower. Eu te vejo num próximo episódio. Tchau, tchau.